Olá, sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. Essa semana nós vamos conversar com Luiz Neto, presidente da Casal, da Companhia de Águas de Alagoas, que vai falar para a gente sobre os 60 anos da companhia celebrados em dezembro passado e comentar as perspectivas, as novidades, o posicionamento da empresa e explicar para vocês quais são as atribuições da Casal depois dos leilões de saneamento. Nós já trouxemos isso aqui, mas é sempre bom a gente lembrar isso, não é, presidente? Seja bem-vindos ao Alagoas em Pauta. Obrigada por conversar com a gente. Muito obrigado, Daniele, e muito obrigado a todos aqui da TV Cidadã, do programa Alagoas em Pauta, um programa importante. E é sempre bom falar, né, sobre a nossa companhia e sobre um novo momento que estamos vivendo, um momento de transformação, um momento que vai revolucionar a história da empresa. Muito legal. Presidente, é importante a gente ressaltar aqui que a Casal é uma das empresas mais antigas e sólidas do Estado, né? E que ela continua sendo uma empresa do Estado, ela ainda é uma estatal, a Casal não foi vendida, então é sempre bom, toda vez que eu converso com alguém da Casal, trazer isso aqui, porque é uma coisa que permeia ainda, é uma dúvida que permeia ainda a cabeça de algumas pessoas. Então, diga aqui, o senhor como presidente da Casal, né? Quais são as novas atribuições da Casal depois do leilão de saneamento dos 3 blocos, né? Queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente aqui esses 60 anos, né? O que aconteceu de mais importante, mais representativo, né, na história da companhia? A nossa companhia de saneamento de Alagoas, como sempre foi conhecida nos últimos 59 anos de história, ela passou pela maior mudança de todo o seu histórico de atuação no Estado, né? Como você bem colocou, Dani, essa transformação gerou um pouco de dúvida, a transição ainda não foi bem assimilada pela população do Estado. A Casal sim continua pública, né, uma empresa 100% governo do Estado, e agora tem um novo foco e um novo papel perante a todo esse arranjo que nós temos hoje. O nosso foco hoje é produzir água. Nós saímos de um escopo de atuação do saneamento básico, como é conhecido, abastecimento de água e esgotamento sanitário, e passamos agora, por uma decisão governamental, agora a produzir e a focar na captação, no tratamento e na venda de água para as concessionárias aqui do nosso estado, né? Esse é hoje o nosso papel. É importante dizer isso, que a distribuição agora não ficou por conta, não é mais responsabilidade da Casal. Porém, não foram os 102 municípios contemplados nos leilões de saneamento. Quais são os municípios em que a Casal ainda continua atuando integralmente? Perfeito, foi importante você colocar isso. Nós temos hoje cerca de 17 municípios em que a Casal hoje atua de forma integral em toda a sua cadeia de produção. Os municípios são Olho d'Água das Flores, município de Jacaré dos Homens, Major Isidoro, Batalha, Estrela de Alagoas, Minador do Negrão, Arapiraca, sendo esse Arapiraca um dos maiores e mais relevantes desses 17 municípios. Nós temos alguns municípios do Agreste, né, que também estão, Coité do Noia, Craíbas, Giraldo Ponciano, Olho d'Água Grande, Campo Grande, são alguns municípios que nós ainda estamos na cadeia completa. Campo Alegre, na região do Agreste, e Flecheiras, aí na região do litoral. Dentre outros que estão também dentro desse arranjo. Os demais fizeram adesão ao bloco regional, os blocos regionais que foram lançados pelo governo, e hoje integram esse novo arranjo. Quanto a esses 17, nós ainda permanecemos com toda a cadeia, mantendo nossa estrutura de pessoal e de equipamentos para atender esses municípios até uma decisão que deve ser tomada ou pelo município ou pelo Estado em conjunto com os municípios para esse novo arranjo. Haverá um outro leilão para contemplar esses municípios ou não? Não. A princípio, o Estado de Alagoas ele já definiu legalmente como é o arranjo do saneamento dentro do Estado para essas unidades regionais. O que deve haver
um processo de adesão ainda excepcional, em prazo excepcional pelo governo, para aqueles municípios, dentre esses 17 em que a Casal atua, para que, se eles desejarem entrar, formalizar a entrada desses municípios nesse bloco regional. E hoje nós temos alguns que já manifestaram interesse em entrar nesses blocos regionais e estão em processo de negociação. Alguns outros ainda não formalizaram, né? Isso é uma relação que está sendo costurada diretamente com o governo do Estado. Maravilha, é importante a gente esclarecer esses pontos aqui, porque é muita informação, foi uma mudança recente, então a população ainda está se acostumando com esse novo modelo, né? Então, é possível que esses 17 municípios ainda consigam aderir aos leilões, né, de acordo com a sua região, num prazo pré-determinado, né? Também vai haver um prazo para que esses municípios façam essa adesão, não é isso? Perfeitamente. Esse prazo é um prazo que ele é excepcional, ele tem que ser bem costurado juridicamente, porque ele precisa dar segurança para o Estado, né, e para os concessionários, principalmente, que são aqueles entes que irão tomar atitudes quanto a investimentos e a fazer aditamentos no contrato, né? Então, esse prazo ele não pode ser ad eterno, né? Ele não pode ser um prazo extenso para além daquilo que é normal, e ele tem que ser colocado de uma forma que dê segurança tanto a qualquer uma das partes. Maravilha. Presidente, recentemente o Instituto Trata Brasil divulgou uma pesquisa inédita sobre desperdício de água nos estados brasileiros. Esse estudo indicou que 60% da água potável no Maranhão é desperdiçada, registrando o maior índice nacional. A gente sabe que é normal, durante o abastecimento de água, né? É comum haver perdas, mas não tão significativas assim. Aqui em Alagoas, vocês têm controle do quanto de água potável é desperdiçado durante a distribuição? Nós hoje estamos no processo de implantação de ferramentas mais modernas de controle. Hoje nós fazemos alguns ensaios, né, vamos colocar assim, práticos no nosso sistema para fazer esse controle, sim. E hoje nós temos a oportunidade, com esse novo arranjo, de dividir essa quantidade de perdas de água entre a produção e a distribuição, que vai ficar com os concessionários. Nós temos alguns equipamentos que fazem as leituras, que registram os volumes que saem e que deixam de entrar na rede de distribuição, e isso é contabilizado e é elaborado um relatório em que a gente encaminha para o SNIS, que é o Sistema Nacional de Informações de Saneamento, administrado hoje pelo Ministério das Cidades, né? E esses dados são sim organizados em blocos lógicos para que a gente passe essa informação a público. Você sabe mais ou menos quanto de perda é registrado aqui em Alagoas, e vocês têm algum projeto para mitigar essa quantidade de água que é desperdiçada? Perfeito. Hoje nós, em relatório recente, né, o estado de Alagoas ele registrou o índice geral de perdas na distribuição, né, de algo em torno de 33% a 35%. Né, é um dado ainda inicial, que precisa ser aperfeiçoado, né, obviamente, para que ele registre o mais precisamente o quanto se é feito esse acompanhamento durante a gestão dos concessionários. E existe dentro dos contratos de concessão, né, e dentro do plano de trabalho da própria Casal, né, uma rampa de decréscimo de eliminação de perdas de alguns investimentos que envolvem substituição de tubulações, envolve construção de reservatórios, né, implantação de dispositivos que controlem entrada e saída de água, e esse conjunto de ações vai fazer com que a gente consiga cair esse patamar para um patamar que hoje nós entendemos como aceitável, que é em torno entre 20% e 25% de perda, que a gente enxerga como um patamar ótimo para que possa ser
distribuída a água de uma forma satisfatória. Satisfatória. Então, ainda tem aí uns 10% para ser diminuído, Perfeito. né? E essas ações demandam tempo mesmo para serem implementadas, mas é importante que esse número esteja no radar de vocês, porque a água é o bem mais precioso que a gente tem e desperdiçar, infelizmente, não pode ser considerado normal. Perfeito, né? perfeito, verdade. Em termos de faturamento, né, as perdas na distribuição em Alagoas chegaram a representar um pouco mais de 52% do faturamento em 2020. Né? Ou seja, esse é dinheiro literalmente descendo pelo ralo. Né? Que ações a Casal pode realizar para mitigar esse tipo de problema? Nós, para a questão das perdas no faturamento, né, que diz muito mais respeito, até para o telespectador entender como a gente faz essa gestão, diz muito mais respeito ao relacionamento da empresa e da concessionária em si com o cliente. Então, todo o relacionamento em que eu puder construir para que qualquer tipo de problema no faturamento e na cobrança ao cliente ele seja mitigado, né, ele faz com que esse índice de perda no faturamento ele caia. Então, o que a Casal investe para que esse tipo de relacionamento permaneça? Nós fazemos contratos especiais, né, com clientes, contratos que chamamos de contratos de demanda. Nós, na distribuição, implantamos novos programas de substituição de hidrômetros, que são os equipamentos que registram, e procuramos estreitar a relação do cliente, principalmente quanto à recuperação de crédito e de dívidas que ele possa ter com a companhia. Essa evasão de receita, né, que invade o nosso faturamento, né, é muito às vezes, pela distância em que pode haver ocasionalmente da Casal com o cliente. Então, todas essas medidas que fazemos para estreitar o relacionamento com o cliente faz com que esse índice de perdas diminua. E aí eu consiga ter um fluxo de cobrança e de pagamento pelo cliente mais regular e esse índice vai baixando naturalmente. Ai, que ótimo. Luiz Neto, houve avanços na coleta e no tratamento de esgoto em Alagoas? Vocês vêm registrando nos últimos anos, né, avanço nesse sentido? O governo do estado, ele investiu, eu aqui tenho muito orgulho de dizer isso, né, em nome do governo do estado, que essa gestão, tanto do governador, ex-governador, agora ministro, Renan Filho, e do novo governador Paulo Dantas, que são dois políticos e técnicos, vamos colocar assim, bem comprometidos com o saneamento do estado de Alagoas, estão demonstrando isso com as suas ações e resultados. Esse governo foi o que mais investiu em saneamento na história de Alagoas. Né? Nos últimos 8 anos, nós tivemos investimentos da ordem de 500 milhões de reais. E isso, desses 500 milhões, cerca de 450 só em Maceió. Né? Isso representou um crescimento de cobertura, Dani, só para você ter uma noção, de cerca de 20% na cobertura de esgotamento sanitário em todo o estado. Então, nós tivemos avanços, né, tanto tecnológicos, porque trouxemos tecnologias de ponta para poder atender a população aqui no tratamento, principalmente em Maceió. Nós temos 2 grandes estações de tratamento construídas pelo estado de Alagoas, uma no Farol e outra no bairro do Benedito Bentes. Né? E nós estamos enxergando também, via concessionárias, a modernização desses sistemas de coleta e tratamento de esgoto. Nós já tivemos implantações de sistemas de inteligência chamados de automação, que a gente chama, né? Que são sistemas que funcionam automático, nas estações elevatórias aqui de Maceió. Né? E já tivemos algumas melhorias no emissário submarino, que é um ativo emblemático e muito importante para a cidade de Maceió. Então, esses são os destaques que a gente pode colocar aqui, e tivemos nos últimos, como a gente falou, nos últimos 8 anos, e agora, nesses últimos meses que o governador Paulo Dantas esteve à gestão do Gustavo, já tivemos avanços extremamente relevantes no esgotamento sanitário, o que figura o estado de Alagoas como um dos poucos
dentro desses 8 anos, né? E aí um conjunto de fatores, gestão fiscal sólida, né, muito bem promovida pelo Estado e coordenada com o Tesouro e com a Fazenda, e a credibilidade do Estado para atrair investimento e para implantar isso e transformar isso em ativo. Então, realmente o Estado de Alagoas, em relação ao esgotamento sanitário, está à frente de muitos outros estados do Brasil. Que bom, isso é uma excelente notícia, né, para a população, porque a gente sabe que junto do saneamento básico, o saneamento básico traz várias coisas com ele, né? Melhoria nos índices de saúde, principalmente, de educação, nos índices sociais também, porque promove dignidade para a moradia das pessoas, né, na própria comunidade. Então, o saneamento é vida. Com certeza. Eu costumo dizer que saneamento é vida. Com certeza. Com o fim do verão, em menos de 2 meses, inicia-se a quadra das chuvas, né? No ano passado, houve rompimentos de canos, bombas paralisadas que ocasionaram diversos problemas no abastecimento. A Casal já está se preparando para enfrentar as chuvas desse ano, porque elas virão, com certeza, e a gente não sabe se virão fortes, como no ano passado, não é se virão um volume normal, mas a Casal, ela aprendeu com os erros do passado, ou seja, já está se preparando para essa quadra das chuvas que vai chegar? Foi muito importante você ter colocado esse assunto, Dani, por quê? Porque esse ano que tivemos agora, 2022, realmente tivemos uma quadra chuvosa, como você bem colocou, fora da realidade do estado, né? Tivemos chuvas assim, para que você tenha uma noção da distância, há 22 anos atrás. Em 2010, nós tivemos chuvas... 12 anos atrás, né? Tivemos chuvas com essa quantidade que trouxeram esse estado. Então, não são chuvas recorrentes. Porém, esse momento nos ensinou a trabalhar melhor a cultura da prevenção e a cultura da preparação para esses eventos de crise, por exemplo. Nós aqui nesse momento do verão, né, nós temos uma realidade que é comum no estado de você ter secas em algumas regiões. Sim. Né? Você ter esvaziamento de barreiros e pequenas comunidades, principalmente no Alto Sertão do estado, sofrem com a ausência de chuvas, né? E isso também nos ensina a ser resiliente a essas situações. Então, a nossa área operacional, nós tivemos um ganho muito bom com a nossa nova gestão, né? A Laura Petri, nossa vice-presidente operacional, que tem implantado uma série de procedimentos de compra de equipamentos sobressalentes, de reservas, cronograma de equipes de plantão, né, para atuar em coordenação com Defesa Civil, com as secretarias que fazem a articulação política e de crise do Estado. Então, nas chuvas, mais um item de orgulho que eu tenho para falar da nossa equipe, e aí eu falo do coletivo, né? Nós fomos bastante elogiados pela classe, principalmente de comunidades e políticos, porque conseguimos atender de uma maneira mais célere, principalmente com carros-pipa, com equipes de plantão, né, que foram aguerridas ali no combate a essa crise. Então isso nos ensinou e já nos trouxe esse aprendizado para que a gente conseguisse colocar isso em prática para as próximas crises. Isso é muito importante, né? Assim, as empresas precisam realmente aprender com os erros, com os acontecimentos do passado, para se aprimorar. Então, vocês tiveram esses meses aí que já se passaram com menos chuva, digamos assim, para que vocês possam se preparar, porque muita gente sofreu, muita gente perdeu suas casas, seus móveis por causa disso, né? E acho que cabe aqui também um alerta e um apelo às pessoas no descarte do lixo,
Não é porque também as enchentes são provocadas pelo descarte inadequado dos itens que as pessoas têm em casa, que tem que se desfazer. Não custa nada chamar uma caçamba, não é descartar, entender da melhor maneira como se descarta um sofá, como se descarta uma geladeira, como se descarta o seu próprio lixo do dia a dia, porque cada atitude importa. As atitudes individuais importam. Falar assim, não, poxa, mas eu vou jogar meu lixo aqui, é só um saquinho de lixo. Mas o meu saquinho de lixo, o seu saquinho de lixo, o saquinho de lixo dele vai somando e vai se transformando numa grande montanha de lixo que quando as chuvas vêm, trazem tudo isso e causam toda a desgraça que a gente não cansa de presenciar, infelizmente. Verdade. Não é? Então a gente precisa fazer esse apelo aqui para quem está nos assistindo, que cabe a todos nós. Quem mora em casa, quem mora em apartamento, quem mora em fazenda, não importa. O descarte, ele tem que ser adequado. Perfeito. Não é? Tem que se informar com relação a isso. E a Casal conta com novos projetos. Quais seriam esses, né? Para os próximos 60 anos que a gente espera que a Casal viva eternamente, né? E que a gente tenha aí daqui para frente só coisas boas para falar. E quais seriam esses projetos? Essa nossa missão, né, dessa nova gestão que se inicia agora em 2023, no ano passado nós fizemos um planejamento interno, né, e contamos com o apoio de empresas que fizeram a reprojeção da empresa. Nós criamos uma nova logomarca justamente para comemorar e colocar como um ponto de partida de que a Casal passará de fato a viver uma nova realidade. E dentro dessa perspectiva, né, de nova realidade, como a gente colocou o nosso novo slogan, né, que nós colocamos, nossa água é o futuro, justamente por quê? Porque do nosso principal produto nós iremos ramificar outras externalidades que envolvem o nosso negócio de água, né? Hoje nós vamos nos especializar na produção de água, vamos melhorar nossa infraestrutura, nosso parque de equipamentos, para que a gente possa trabalhar com isso, né? O governo do estado, né, ele tem nos mobilizado e nos incentivado a buscar novas fontes de receita, né? Então a água e o negócio da água irá nos abrir oportunidades para novos mercados. Por exemplo, a de energia fotovoltaica. Hoje a Casal já tem duas grandes usinas de totais 5 megawatts de produção de energia limpa, né? Energia solar, né? Que ficam nos municípios de Coruripe e Penedo, que já consomem toda a nossa demanda de energia de baixa tensão. Nós já estamos licitando, vamos assinar agora um novo contrato de uma nova usina fotovoltaica também para consumir parte do restante do nosso consumo de energia. E futuramente a Casal vai entrar e quer figurar como produtora de energia no mercado livre, principalmente de energia limpa, né? Ótimo. Nós temos ativos que... Produzir a própria energia, exatamente, né? Produzir a própria energia, primeiro para autoconsumo, né? Que acho que é importante, isso. Porque isso o nosso principal insumo de produção é a energia, e futuramente para que a gente consiga pegar o excedente disso e comercializar. Isso é um subproduto da nossa atividade de produção de água, né? Aliado a isso, nós temos um outro grande ativo no estado que dentro da agenda de governo do governador Paulo Dantas, aproveitar a Casal como uma futura e potencial administradora do Canal do Sertão Alagoano. Olha. E é um ativo que tem um caráter e um apelo social muito forte, né? Porque vai fomentar irrigação, desenvolvimento da pecuária e do comércio do pequeno produtor, né? E nós nos sentimos orgulhosos de sermos indicados para essa função, administrar um ativo que é uma obra que já se desenvolve há bastante tempo no estado, mas que tem um caráter e um viés, ela é um vetor de desenvolvimento muito importante para o sertão do estado, né? Então, essas três principais vertentes hoje que a companhia irá se debruçar, irá focar com as suas equipes e com o nosso time,
para que a gente consiga colocar esses planos em prática e transformar isso numa nova realidade. E é essa a nossa visão de que a água será o nosso futuro, né? Eu estava aqui pensando aqui, vindo para cá, e me veio na cabeça um sentimento que eu acho que é um sentimento que nosso time compartilha. A Casal agora, de fato, se torna a protetora da água do Estado, né? Nós somos... A grande guardiã. Isso. Nós somos o grande guardião de águas do Estado de Alagoas. E para nós é muito gratificante a gente estar hoje inserido nesse contexto de que o Estado de Alagoas delegou a sua principal empresa, né, a tarefa de guardar e de zelar pela água do Estado. Então isso é muito bom. Muito, nossa, isso é fantástico, é o nosso principal ativo, né, de sobrevivência. A água é o nosso bem mais precioso, como eu falei, e precisa ter muita responsabilidade para lidar com isso. São muitas pessoas impactadas e a água representa tudo para a gente, é um grande ativo, né, e precisa realmente ter muita consciência para poder gerenciar isso. E a Casal está preocupada com o ESG, tem esse comprometimento com a governança, com o meio ambiente, com o social. A Casal ela trabalha dentro das políticas de ESG também que são contempladas hoje em dia? Perfeitamente. A agenda ESG é uma agenda que está hoje em relevância no cenário do saneamento, principalmente pelo impacto que ela causa, né? Você atuar nessas questões de governança, né? de articulação de ações que envolvam o meio ambiente, o social, né? A Casal, ela já há algum tempo já pratica essas ações, mas não hoje, eu acho que de uma forma um pouco mais isolada e não articulada. Nós criamos recentemente um núcleo dentro da empresa, né, que vai trabalhar e sistematizar as políticas e procedimentos da Casal. Transformar aquilo que é prática em normativos. E esses normativos irão ter uma força e um caráter de organização e principalmente com esse enfoque. O enfoque de preservação do meio ambiente, de promoção do desenvolvimento social, que é o que essa agenda hoje já coloca. E a Casal tem esse papel importante porque atuamos diretamente, por exemplo, com nascentes. Uhum. Né? Nós temos um trabalho interessante que iremos colocar com mais ênfase, é um trabalho de recuperação e proteção de nascentes, por exemplo, e o quanto isso pode ser também divulgado para a comunidade local e para que a própria comunidade ela incorpore essa prática, né? Um dos nossos projetos também nessa mesma linha é um projeto que queremos colocar em prática junto com o governo do estado, que é o projeto de saneamento rural. O saneamento rural é uma linha de trabalho que tem se desenvolvido particularmente no estado do Ceará, que tem um modelo exitoso, né, e que queremos trazer aqui para o estado de Alagoas, que as comunidades elas autogerenciam os seus sistemas. Isso é fantástico, fato, né? Isso tem uma relevância muito forte, muito, né, porque impacta e muda a realidade de uma comunidade que começa a enxergar aquele ativo que antes era do Estado, agora ele é meu, porque ele vai apontar... Por meio dele eu garanto a minha sobrevivência. Exatamente. Você tirou a frase do meu cérebro aqui, agora. Realmente foi isso. Ele vai olhar para aquilo ali e vai dizer assim, sem isso eu não vivo, então eu preciso cuidar disso como se fosse meu, como se fosse minha família. E essa é a filosofia desse projeto de saneamento rural. Nós já temos um núcleo dentro da Casal que está estudando essas comunidades, que podem ser possíveis primeiros casos para que a gente possa implantar esse sistema e a gente se inserir nesse meio. Então, são essas ações que a Casal tem se desenvolvido na agenda ESG, que tem a ver com a tem agenda a ver, ESG, né, com a agenda ESG, é fantástico. E a Casal, a gente sente que a Casal nos últimos anos vem passando por uma evolução, vem evoluindo, vem crescendo, vem se transformando. E como tudo na vida são processos, né? E vocês vêm passando por esses processos. Eu acho que a sociedade vem percebendo isso.
né, na entrega do serviço, na qualidade do trabalho que vem sendo prestado. Então, isso é muito mérito seu também à frente da presidência da companhia. E não preciso rasgar cedo aqui, mas contra fatos não há argumentos, então a gente, né, não tem o que florear aqui, mas é verdade, a gente tem que reconhecer. Então, desejo sucesso, muito obrigado. Tudo de bom para vocês. Parabéns pelo trabalho que vem sendo muito bem realizado e que vocês venham sempre aqui nos contar as novidades da Casal, os novos projetos, mas em primeira mão, por favor. Com certeza. Né? Parabéns, obrigada, viu, por conversar com a gente. Muito obrigado, Dani. Eu agradeço demais o convite da TV Cidadã. Né? Convido, né, os espectadores a incentivarem a todos que estão ao seu redor, acompanharem aqui as notícias que são sempre colocadas, porque as matérias que são trazidas aqui para o Alagoas em Pauta são sempre relevantes, são sempre importantes, trazem de fato o dia a dia do nosso estado para ser debatido, né? E convidamos a todos a nos seguirem nas redes sociais. Nós temos o nosso Instagram, né, @casalalagoas, né, @alagoas, né, e sempre estamos nos comunicando via Twitter, né, via Facebook. Nós temos também nossas mídias sociais para que interagir muito com a comunidade. Essa é a nossa visão. E tem algum telefone para quem não usa rede social, para quem quer entrar em contato com a Casal, para sugerir, para tirar dúvida, para fazer uma denúncia? Existe algum 0800? Nós temos o nosso 0800, já está disponível no nosso site, né? Para quem quiser acessar o site da Casal e o nosso 0800, né? Você tem um canal que já vai direto, né? A gente vai colocar para que todos tenham esse acesso. Hoje em dia nós estamos no meio do desenvolvimento do mundo digital, né? Então está sempre muito lá no nosso site, né, casal.al.gov.br, para quem quiser interagir e sugerir e até encaminhar críticas que são construtivas para nós, para que a gente possa estar melhorando nossa gestão. Com certeza. Muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo Alagoas em Pauta.